juntamente com o Paulo, o Rodrigo, o Augusto e o Ícaro, para a disciplina de Sistemas Operacionais na Universidade Federal da Bahia, professor Michael Leone, e nós vamos agora mostrar o nosso projeto de escalonamento de processos e de memória sendo executado. Aqui a gente vai seguir a mesma configuração de processo. Vamos digitar 3 processos, o quanto será 2, a sobrecarga será uma. Confirmar. Lembrando que se não informar todos, o programa não vai adiante. A primeira validação aí. Agora a gente vai botar o processo 0, início 0, tipo de execução dele é 4. No caso, como a gente vai ver o FIFO, não é preciso deadline, nem prioridade. O segundo processo vai ser início 2, tempo de execução 6. Agora perceba que fica faltando mais um cadastrar. Se eu for clicar em simular, ele vai aparecer, ó, ainda falta processos serem cadastrados. Essa parte da validação também funciona. Vejamos o FIFO. Aqui, ó, se a gente clicar em passo a passo, ele vai de passo a passo mesmo, mostrando, né, um por um. Quando a gente clica no total, vai no automático. O pause, como o nome já é bem intuitivo, ele pausa, perceba que o processo pausou. Clicando em total para dar o play, né? A gente vê o verde executando, o cinza é o espera, conforme a legenda no canto esquerdo superior. E aqui a gente viu o FIFO. Agora a gente vai simular aqui o SJF. É o processo, todos vão começar do zero. Diferença que o processo 1 vai ter tamanho 5. O segundo processo vai ter tamanho 6. E o terceiro processo vai ter tamanho 2. Perceba que o processo 0 e 1 já estão em espera, né, que está cinza. Ok, o tunnel audio aqui, 7.3. Agora vejamos o terceiro, que é o audio web. Aqui a gente pode ver o VLOAD, né, é o caso, a sobrecarga, o chaveamento entre processos, nesse quadrinho vermelho. Como o quanto é 2, percebe que está contando 2 antes do chaveamento. Ok, terminou o tunnel audio dele aqui também em cima, 12.0. Vejamos o último agora, que é o EDF. 3 processos, quanto 2, sobrecarga 1. E aqui agora vai entrar o deadline, né? Pronto, perceba que o processo 1 parecia que ele ia executar, mas no finzinho ali ele estourou sua deadline e apareceu esse quadrinho azul, que é a legenda informa que é deadline. E aqui em cima o tunnel áudio dele. Agora vamos ver o escalonamento de memória. Primeiramente o FIFO, aqui 10 páginas. A gente vai adicionando um processo por processo. E aqui vai aparecendo que houve o page default. Se eu digitar um valor vazio, não vai, impede para inserir um dado. E se digitar um valor que já está na memória, como é o caso do número 1, vai indicar o valor já se encontra na memória. E o page default sumiu aqui porque não houve, né? O valor já está mapeado. Agora, o 9 vai entrar aqui no local do 1. E o 1 vai sair da memória e vai aparecer aqui embaixo, que ele saiu. Perceba, para o usuário se situando do que ocorre na memória. Eu vou digitar o 10 que fica aqui no lugar do 2.
E aí? E o 2 saiu da memória, aparece aqui, o input foi desabilitado e aqui ativa a memória virtual, né. Os valores da memória e sua referência aqui dentro do quadro. Agora vamos ver o LRO, menos recentemente utilizado. Aqui percebe que ele informa o valor candidato a sair. Aí, se eu for digitar um que é candidato a sair, ele vai para o final da fila, né, porque ele é o mais recentemente utilizado. E o segundo, menos recentemente utilizado, que era o 2, passa a ser o candidato a sair. Percebe que ocorre uma espécie de fila aqui também. Aí o 3 veio para o final da fila, aí o 2 que é o candidato, eu digito ele, o candidato é para ser um. Aí o 2 vem para o final da fila, o 1 passa a ser o candidato a sair, digita um valor que não está na memória, o 1 saiu e o 10 entrou. O algoritmo ele vai estar sempre apontando para o que está no valor o valor que está no índice zero. Esse é o candidato a sair. Se esse valor for digitado, ele é literalmente movido para o final da fila, porque ele é o mais novo recentemente utilizado. E aqui os valores que saíram da memória. E é isso. Então, né, agora a gente vai ver aqui o escalonamento de memória. Primeiramente veremos o FIFO, depois o menos recentemente utilizado, ou LRU. Bem, aqui a gente criou uns vetores de memória física, memória virtual e esse pega valores aqui que é o auxiliar. Bem, quando a gente vai digitando o valor, ele chama a função armazenar valores, que essa função, se o valor não for vazio, ela vai chamar a função, adicionar valor físico e vai passar como parâmetro o valor. E o diferencial nela está justamente nisso aqui. Aqui ele vai calculando o índice, né, em que os valores vão entrar na memória, se ela já estiver cheia, essa parte aqui, esse if. Aqui vai ocorrer o pop, ele vai tirar o valor que está na memória e vai inserir um valor que está chegando agora, na posição de índice, que é a variável que faz o cálculo da posição que o valor novo vai entrar. Mas aqui nesse caso, ó, se o valor não tiver na memória, ele vai fazendo o append. O append é o quê? Ele vai inserindo no final do vetor, e é esse vetor que vai jogar os valores nos quadradinhos, né, que vocês viram lá na janela. E a mesma coisa acontece aqui na memória virtual. Aí tem esse atualizar fila, que vai desenhar os quadrados e vai inserir os valores aqui, ó. Vocês podem ver o vetor de memória física. Na posição I, que vai ser o cálculo dos índices. E a memória virtual, vocês vão ver que a lógica é a mesma. Aqui, esse método, e basicamente é isso, né, a mesma lógica, como vocês podem ver aqui. Tem essa função aqui, né, que se essa variável que vem no parâmetro receber yes, vai mostrar que hoje o page for, e se for no, vai dizer que não houve o page for, não vai imprimir nada. Ou vai remover o texto, né, que é essa linha aqui, o grid remove. O LRU, vocês podem ver que tem parte do algoritmo que é a mesma do FIFO, como do PageFlow. O candidato a sair aqui, ele vai estar sempre apontando para a posição zero do array, né. Se o valor estiver na posição zero, ele vai ser o candidato a sair. E se ele for inserido, ele vai estar sempre no final do array, né. E a gente pode ver isso aqui, ó. E tem esse if valor not in main física, que é o array para memória física, se o valor não tiver, ele vai ser inserido normalmente. Aí se for maior que 8 vai ocorrer a fila, né, por isso que tem esse pop aqui. Vai tirar o valor que está na primeira posição, né, o índice zero. Aí vai ter esse append aqui que é inserir normalmente. Agora se cair nesse else, que é caso o valor esteja na memória, o que é que acontece? Você vai ver esse remove aqui, que ele vai tirar o valor que está chegando da posição que ele está. Aí na linha de baixo, ele vai reinserir esse valor. Por quê? Por conta desse atributo append, que ele sempre vai inserir no final do array, né. E aí ele vai chamar o método atualizar pilha, que é a mesma coisa que a gente viu no FIFO. Em seguida ele vai chamar o candidato a sair, que a gente viu agora, que vai imprimir, né, a frase e vai fazer o cálculo aqui, né, que é sempre apontando para a primeira posição do vetor. O índice zero vai ser sempre a posição do valor candidato a sair. E é basicamente isso. Boa noite, meu nome é Augusto. Eu vou mostrar agora aqui o primeiro fluxo de execução do código, né? Quando a gente vem no terminal e digita o main.py, a gente vai vir aqui no arquivo main, né? Ele vai pegar
a função window do arquivo screen, né? Então, o que é esse arquivo screen? Esse arquivo screen é o arquivo que a gente usa o tkinter, né, que é uma biblioteca nativa do Python, justamente para fazer essa comunicação entre o input, né, do usuário, então capturar os dados que a gente viu de processo ou de memória, e passar esses dados para as classes de background fazerem o processamento, né? Então, o tkinter é um pacote que assim não tem tanta flexibilidade, né? Então a gente basicamente vai definir as janelas, né? Então aqui começa com a janela principal, que a gente vai setar alguns labels, né? A gente aqui está definindo também o botão, a função que vai chamar o botão da memória. Então a gente aqui também está definindo o botão que vai chamar a função do próximo processo, né? Então a gente vai ter esses dois botões principais na primeira janela e a gente vai recuperar as informações, né? Como número de processos, quanto um overload, por exemplo, nessa primeira janela. Então, na janela de processos, que é a segunda janela, a gente vai ter, para cada processo, a gente vai setar, né, as variáveis de imagem da janela e vai, basicamente, também pegar essas informações de entrada. Então, tempo de início, ID de cada processo, execução, deadline, prioridade. A gente tem uma função só para checar quando que esses dados foram preenchidos. E uma função para quando a gente clicar, né, sempre baseado em funções, a gente clica no botão próximo processo, então a gente vai conseguir preencher as informações do próximo processo ao clicar nesse botão. A gente tem uma função para mandar os dados dos processos para a nossa terceira janela nessa etapa de processos, que vai ser a janela do escalonamento mesmo, né, propriamente. Que é uma janela que a gente também vai, basicamente aqui, vai definir um mapa, né, gráfico, então a gente usa matrizes para definir esse mapa. E a gente vai ter os botões, né, de automático ou de próximo, e a gente vai poder passar essas informações que a gente coletou nas janelas anteriores para esse array de processos aqui, e esse array de processos que vai definir, na medida em que cada um dos algoritmos é escolhido, né, se for FIFO, se for SJF, então a gente vai inicializar essa classe deles e chamar o processamento dessas classes, que a gente vai ver mais a fundo como é que é feito. Olá, eu sou Paulo Roberto, estou apresentando aqui o SJF do nosso grupo. Bom, inicialmente a gente vai declarar e definir o quantum, o overload, o turnaround. Após isso, a gente vai executar os processos. A gente tem o SJF em si, como ele funciona. Então a gente tem a execução e a escolha do próximo processo. A escolha do próximo processo se dá de forma bem clara. O menor processo disponível será executado. Existem casos que o tempo de entrada é diferente. Processos entram no tempo 0, mas também no tempo 1, 2, 3, aí por diante. Nesses casos, a gente vai usar o menor processo disponível no tempo em questão. Ou seja, vamos supor que estamos no tempo 4. Vamos usar o menor processo que está até o tempo 4 e que não foi executado ainda. Assim, existe esse algoritmo de seleção do próximo processo. A partir disso, a gente tem o tempo de espera, que ele vai ser usado no cálculo do turnaround. Então, a gente termina com o tempo total e o turnaround, que é a soma do tempo de espera e o tempo de execução dividido pelo número de processos. Muito obrigado pela atenção. Essa classe é responsável pela política de funcionamento do DF. Como eu falei no FIFO, o começo dela é igual ao do FIFO, porque tem só inicialização de classe e de função para calcular o turnaround. A única diferença aqui é essa variável overload que indica a sobrecarga, ou seja, a preemção. Então, enquanto tiver algum processo, nós vamos fazer o funcionamento. Então, aqui, esse segundo FIFO vai adicionar os processos que chegaram à lista de pontos. Nesse trecho, vamos escolher o processo que será executado. Então, seguindo a política do DF, para cada processo da lista de pontos, vamos verificar se ele é o que está mais próximo do seu deadline. Se for ele, então isso será executado. Vamos iterar o computador do tempo. Então, verificando que o processo de funcionamento não está em sobrecarga, nós vamos atualizar a interface. Então, pintando o processo que está em execução em verde e os que não estão em cinza, indicando o seu tempo de espera. Nesse trecho, nós vamos verificar o deadline do processo de execução. Então, como esse são de tempo real não crítico, então, por mais que o processo perca seu deadline, isso não vai implicar no fim do funcionamento. Ele vai continuar sendo executado. Então, por mais que o deadline perca, ele vai continuar sendo executado e sua barrinha na interface vai ser colorida de azul, indicando a perda do deadline. Quando ele for finalizado, ele será removido da lista de pontos.
O controle do quanto será feito, porque como o EDF é uma política preemptiva, então é cedido um tempo de processamento para o processo, e quando esse tempo encerra, ele é removido da execução. Se ele não tiver terminado, ele vai voltar para a lista de pontos. O controle do quantum vai remover ele da lista de execução e indicar o overloading. O gráfico de espera, que vai ser assim como o FIFO vai ser usado para o turnaround. E aqui nós vamos atualizar a interface durante a preempção. Então, aquele processo de execução e está sendo preemptado, ele será colorido de vermelho, e os demais processos de instância indicando que estão em espera. Essa função vai indicar que a preempção terminou, então vai voltar para o início e escolher um novo processo. Olá, meu nome é Ícaro. Eu vou falar um pouco aqui sobre o nosso código do Round Robin. Primeiramente, a gente tem aqui a inicialização das variáveis, né, as que serão usadas na interface e tal, não tem muito mistério em relação a isso. Esse método aqui é o do turnaround, né, que calcula que é a soma do seu tempo de espera de cada processo e o de execução. E aqui tem o próprio método Round Robin propriamente dito, né. Esse working array aqui, ele vai ser o array que vai receber os processos que vão ser executados. Eles ainda não necessariamente que estão prontos, né, só os que vão ser executados. Aqui sim que é o array de pronto, esse ready list. Aqui é a variável para o tempo total, a variável que vai contar quantos processos chegaram, né, quantos vão ser executados. E esse daqui é o que vai guardar o processo que está sendo executado naquele momento, né? Aqui é a própria execução em si, né? Se tiver pelo menos um para executar, ele vai colocar na lista de pronto, é justamente isso aqui, ele coloca na lista de pronto, né? Executa o processo, né? Se não tiver nenhum sendo executado, ele pega o primeiro da lista de pronto. Aqui ele vai colocar na corzinha verde, né? Lá na interface. E aqui ele vai tirar da lista ele vai testar se ele já terminou, né? Se já terminou o tempo dele de execução, e aqui se já terminou o quanto, né? Que foi associado a ele. Né? Nos dois casos, ele sai da execução, e no caso, se foi só o quanto que terminou, ele volta para o pronto. Aqui, exatamente nessa parte aqui, é que ele faz aquela troca do próprio round robin, né? Quem sabe o round robin é uma lista circular, né? Ou seja, quando ele termina de executar, ele volta para o final da lista de pronto, né? Então ele tira do pronto e aqui ele coloca no final, né, com o append. Ele volta para o final da lista. E assim vai fazendo essa lista circular. O restante é só em relação à exibição na interface, né? Então, basicamente isso, e obrigado.